Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá vendo esse vídeo. Para mim é de manhã, estava tomando aqui o meu cafezinho. Esse é o Davi Podcast, caso você não me conheça, meu nome é Duda, e esse é um canal sobre o processo contínuo de ser a pessoa que Deus quer que você seja, porque nunca é tarde demais para começar. E é isso, e todo dia é uma chance de ser melhor do que ontem. Então, o que que eu vou falar hoje? Esse vídeo, ele é sobre, vai ser o primeiro de uma série de vídeos, de 3 vídeos que eu vou fazer, sobre perdão. Só que a primeira coisa que eu quero falar é tanto uma dúvida que eu tinha que era minha, mas que também se linka com essa região desse pensamento aí do perdão. O que que é? Provavelmente, quando você já leu os evangelhos, se você já leu, enfim, você se deparou com Jesus na cruz, óbvio, e ele falando assim, Pai, pai, por que me abandonastes? Um negócio assim, né? Vou até ler aqui certinho. Aqui, ó, Mateus 27:46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em voz alta: Eloi, Eloi, lama, não sei o que aqui, tá? Que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Enquanto eu lia isso, eu já li algumas vezes, eu ficava: caraca, como assim Deus abandonou Jesus? Não, não existe isso. Como assim? Pra mim não fazia sentido. Tipo, o filho dele tá lá sofrendo, né? E ele vai abandonar? Tipo, como assim? Não, não entendi. O negócio é que uma coisa que eu passava direto, que eu não fazia sentido pra mim, essa parte, é que. Tá, vamos lá, deixa eu recapitular um pouco. O que que é o pecado, né? A gente sabe que Jesus morreu pelos nossos pecados, a gente fala isso muito frequentemente, é uma coisa que tá já internalizada na nossa cabeça. Então a gente não volta muito pra pensar sobre isso, né? Diretamente de analisar essa parte. Mas o que isso significa? Jesus, ele não só morreu pelos nossos pecados, como ele foi os pecados. Vamos lá. Ó, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. O que significa isso? Que quando Jesus morreu, ele não morreu pelos nossos pecados. Jesus, ele literalmente, ele foi a personificação, ele encarnou para si o peso de todos os pecados do mundo que eram naquela época e que viriam a ser os nossos pecados de quem está vivendo aqui agora. Então, assim, Jesus não só morreu. Cara, eu acho sensacional. Tipo, assim, ele não só morreu pelos nossos pecados, ele foi os pecados e matou os pecados quando ele morreu, porque ele era os pecados. Então, por que que ele fala assim, ai meu Deus, por que me abandonastes? Ó, Isaías 59:2, ó. Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Então, o que que significa? O pecado, ele é a separação de Deus. Então, quando Jesus, ele era a personificação completa de todos os pecados do mundo, tipo assim, de todo o universo, assim, da Terra, passado, presente e futuro, significa que ele experienciou, ele viveu a separação completa de Deus. Tipo assim, por isso que ele fala, por isso que ele pergunta por que me abandonastes, porque ele tava, tipo assim, cara, isso é genial. Isso pra mim isso é genial. E é uma coisa que eu demorei tanto pensar, tanto analisar, que quando você, tipo assim, caraca, uou, você fica meio doido, porque é loucura, né? A gente geralmente só pensa que ele morreu por nós, entendeu? Que ele experienciou todo aquele sofrimento por nós, e não que ele estava ativamente matando os meus pecados e os seus pecados, tipo assim. E por causa disso, né, que nós somos perdoados, porque os nossos pecados foram mortos na cruz com Jesus, né? Então, assim, a gente tem que se aproximar do trono com graça. Não tem um negócio assim? Tem. Eu sei que tem, eu já falei isso em algum outro vídeo. Não lembro qual. Desculpa que esse negócio tá meio branco no meu olho aqui assim. Tem uma janela. Tá, eu quero falar de uma outra parte agora. Continua em Mateus, um pouquinho pra frente, ó. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Isso quando Jesus morre. E mais pra frente, em Hebreus, tem. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. O que ele está falando, basicamente? Porque esse tal do lugar santíssimo, o que era isso? Era um lugar sagrado que ficava dentro do templo, que tinha uma cortina super pesada para separar ele dos outros lugares lá, e lá dentro tinha
uma coisa específica que era meio que a manifestação de Deus, entendeu? Deus estava literalmente ali. E aí era super perigoso você ir lá, se tiver tipo uns sacrifícios, todo um ritual, todo um negócio certo, pra você não morrer. Porque se você fizesse errado, você ia morrer. Tem até umas histórias na Bíblia disso acontecendo mesmo. Filhos de Arão, se eu não me engano. Isso mesmo. É, Nabadab, Nadab, é que esses nomes são complicados. Isso aí, entendeu? Mas tá lá em Levítico. É, você lê lá se quiser. Mas, enfim, eles foram lá, fizeram do jeito errado, que Deus não gostou e, pô, morreram. Os dois. Tá? Morreram os dois. Então, assim, era complicado. Tinha todo um negócio, todas umas restrições lá, que você não podia só ir e, e falar lá com Deus, né? Mas aí, por causa da morte de Jesus, se liga, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Ó, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Então, tipo assim, a gente agora tem isso, entendeu? A gente pode ir falar com Deus quando a gente quiser. Por quê? Porque Deus, né, Jesus morreu e tal, para nos dar o Espírito Santo. Então ele tá sempre dentro de nós. Então a gente consegue falar com Jesus quando a gente quiser, a gente consegue falar com Deus quando a gente quiser, a gente não precisa de regalias, entendeu? A gente pode ser quem nós somos e ir como nós somos. A gente não tem que ficar fazendo ritual, ou restrição, ou falar de jeito bonito, ou não sei o que, papá. A gente pode ir e se aproximar, entendeu? E conversar do nosso jeito. E isso é muito bonito, né? Isso é lindo, porque agora a gente tem essa capacidade. Nossa, desculpa meu cabelo que tá horrível. Mas enfim, é isso, né? Então, Jesus morreu para poder nos, né, perdoar dos nossos pecados e também para nos dar o Espírito Santo dentro de nós, porque a gente, né, seres humanos que somos falhos e temos tudo, né, somos pessoas assim, né, no geral pecadores. Então, a gente, como é que a gente supera os nossos pecados? Que nem eu falei no outro vídeo lá, a gente supera os nossos pecados indo atrás do Espírito Santo dentro de nós, né? Renovando o nosso espírito tudo mais. A gente não. A carne é muito fraca. Então, assim, a gente tem que pedir a Deus para que Ele nos dê força, renova o nosso espírito dentro de nós. Porque quando o Espírito Santo tá ativo dentro de uma pessoa, véi, as coisas ficam tão diferentes. Tipo assim, sei lá, ouvir as mesmas músicas soa diferente, ver uns filmes soa diferente. Tipo assim, você acaba, sei lá, parece que tem alguma coisa dentro de você te moldando para um caminho melhor, entendeu? Que no caso existe de fato. Que tipo assim, umas coisas que você fazia antes, hoje em dia não te trazem tanta, sei lá, satisfação, tanta felicidade, entendeu? Quanto era antes. Parece que tem alguma coisa dentro de você que te muda, literalmente. Então, assim, por isso que o Espírito Santo é tão necessário dentro de nós, por isso que a gente tem que buscar tanto renovar ele, entendeu? Porque sem ele a gente vai para o mau caminho, né? Então é isso. Tem aqui também em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, 17 a 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Senhor, o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Entendeu? Então a gente é transformado pelo Espírito Santo, por Jesus, né? Pelo sacrifício que ele fez por nós. Tudo mais. Então, basicamente, era isso que eu queria falar, né? De Jesus aí como uma personificação do pecado e sobre a liberdade que agora a gente tem por causa do sacrifício dele, de nos aproximar e de conversar com ele. E então basicamente é isso. Os próximos vídeos aí vão ser, não sei quando vão sair também. Vou tentar gravar no mínimo, 2 no mês, porque senão eu fico muito sem gravar e eu não gosto, fico mal quando eu fico sem gravar. Então assim, esperem pelo menos 2 no mês. Aí, esse é o segundo mês de julho. Julho, né? Que nós estamos em julho, aí é agosto. Aí 2 em agosto. Espero que sejam uns vídeos dessa série que eu falei sobre o perdão, que é uma coisa que eu quero muito conversar com vocês sobre. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like. Comenta alguma coisa. Um tema de vídeo que você gostaria de ver. Deixa eu ver. Acho que é isso, galera. Um dia abençoado aí para todos vocês. Jesus te ama, eu te amo, né? Amo o seu próximo. E eu acho que é isso. Até o próximo vídeo.